Era uma tarde comum em Santo André, no estado de São Paulo, no mês de outubro de 2008. O bairro de classe média, com suas ruas movimentadas, casas simples e prédios baixos, não tinha ideia de que, em poucos dias, se tornaria o centro de um dos episódios mais marcantes da história policial e midiática do Brasil. Um acontecimento que misturaria drama humano, violência, amor doentio, falhas nas negociações policiais e, principalmente, a espetacularização da tragédia em frente às câmeras de televisão. Esse foi o chamado Caso Eloá. Um sequestro que durou mais de 100 horas, transmitido praticamente em tempo real para todo o país, e que terminaria com um desfecho trágico e revoltante. Naquele dia, Eloá Cristina Pimentel, uma adolescente de apenas 15 anos, estava em casa em companhia de alguns amigos. Era uma tarde aparentemente comum, de conversa, música, risadas. Eloá era descrita como uma jovem alegre, estudiosa, bonita, de sorriso fácil, muito querida pelos colegas e familiares. Filha de uma família humilde, tinha uma rotina de adolescente. Frequentava a escola, gostava de sair com amigos, escutava música, sonhava com o futuro. Mas havia algo em sua vida que começava a se tornar um peso. O relacionamento conturbado com seu ex-namorado, Lindenberg Alves. Um jovem de 22 anos que não aceitava o fim da relação. Lindenberg e Eloá haviam namorado por cerca de 2 anos, mas o relacionamento já apresentava sinais de ciúme excessivo, possessividade e brigas constantes. Eloá, ainda muito jovem, percebeu que aquele vínculo estava se tornando sufocante e tentou seguir em frente. Para Lindenberg, no entanto, a separação foi um golpe que ele não conseguiu elaborar de forma saudável. Amigos próximos relatavam que ele ligava insistentemente, tentava reatar a relação a qualquer custo, fazia declarações de amor, mas também ameaçava. Era a mistura perigosa de obsessão e descontrole. Na tarde do dia 13 de outubro de 2008, Lindenberg decidiu que iria tomar uma atitude extrema. Munido de uma arma de fogo, ele invadiu o apartamento onde Eloá estava, no conjunto habitacional da cidade de Santo André. No local, estavam Eloá, sua melhor amiga Nayara e outros 2 colegas. O clima de descontração se transformou em pânico quando Lindenberg sacou a arma e anunciou que ninguém sairia dali. Seu objetivo era claro: pressionar Eloá a reatar o relacionamento, custasse o que custasse. Os vizinhos, assustados, rapidamente chamaram a polícia. Em pouco tempo, a rua já estava tomada por viaturas, policiais armados e curiosos. As primeiras imagens do sequestro começaram a ser captadas por equipes de televisão que chegaram rapidamente ao local. O que poderia ter sido uma ocorrência policial restrita e delicada se transformaria em um espetáculo midiático de grandes proporções. Nos primeiros momentos, Lindenberg permitiu que 2 dos colegas de Eloá saíssem do apartamento, talvez numa tentativa de mostrar que não queria machucar a todos. Restaram apenas Eloá e Nayara como reféns. A polícia então iniciou as tentativas de negociação. O Grupo de Ações Táticas Especiais, GATE, da Polícia Militar, assumiu a operação. A ideia era acalmar Lindenberg, ganhar sua confiança e encontrar uma oportunidade de encerrar o sequestro sem vítimas. Mas, desde o início, ficou claro que aquela seria uma negociação difícil. Enquanto isso, as emissoras de televisão armavam acampamentos em frente ao prédio. Repórteres faziam entradas ao vivo, helicópteros sobrevoavam a região. Comentaristas davam opiniões em tempo real. O país inteiro acompanhava pela TV cada movimento das viaturas, cada palavra dos negociadores, cada aceno de Lindenberg à janela. O que era uma tragédia em curso se transformava, diante das câmeras, em uma espécie de novela macabra transmitida em tempo real. As horas passavam e o clima dentro do apartamento se tornava cada vez mais tenso. Lindenberg falava com os policiais, mas mostrava-se irredutível em seu desejo de não se entregar. Ele repetia que amava Eloá, que não queria machucá-la, mas suas ações contradiziam suas palavras. Mantinha a arma em punho, fazia ameaças, exigia que ela conversasse com ele. O tempo se alongava e a pressão aumentava. Naquele primeiro dia, a amiga Nayara ainda estava junto de Eloá. As 2 adolescentes, amedrontadas, tentavam manter a calma.
Nayara, mais tarde, contaria que Lindenberg parecia fora de si, alternando momentos de conversa razoável com explosões de raiva. A cada investida da polícia, ele se tornava mais agressivo, desconfiado de que estavam tentando enganá-lo. O cerco policial aumentava, mas as decisões estratégicas também começavam a ser questionadas. Um episódio que ficaria marcado como um dos maiores erros da operação ocorreu quando a polícia permitiu que Nayara fosse liberada e, horas depois, retornasse ao cativeiro. A justificativa seria de que ela poderia ajudar na negociação, servindo como uma ponte de confiança entre Lindenberg e os policiais. Mas essa decisão, extremamente arriscada, colocaria ainda mais em perigo a vida das jovens. Nayara voltou para dentro do apartamento, tornando-se novamente refém. Algo que chocou a opinião pública e seria criticado por especialistas até hoje. Do lado de fora, o espetáculo midiático não dava trégua. Programas de televisão interrompiam sua programação normal para entrar ao vivo com flashes do sequestro. Repórteres gritavam perguntas em direção ao apartamento e até telefonemas de jornalistas foram feitos para dentro do cativeiro, com a intenção de conseguir exclusivas. Em um dos episódios mais controversos, uma emissora conseguiu falar diretamente com Lindenberg por telefone, durante o sequestro, expondo ainda mais a fragilidade da situação. Esse tipo de interferência comprometeu as negociações oficiais, confundindo o sequestrador e aumentando os riscos. Dentro do apartamento, Eloá vivia momentos de terror. Tentava acalmar Lindenberg, conversava com ele, mas sua voz tremia. Os relatos posteriores mostraram que, apesar do medo, ela se manteve incrivelmente forte, tentando proteger a amiga e, ao mesmo tempo, não provocar ainda mais a fúria de seu ex-namorado. Para uma menina de 15 anos, era uma carga emocional quase impossível de suportar. As negociações se arrastaram. Lindenberg se recusava a se render. A cada dia, novas promessas eram feitas e quebradas. Às vezes, parecia disposto a liberar as reféns. Em outras, ameaçava matá-las. O Gate tentava encontrar uma brecha, mas o cerco, ao invés de enfraquecer, parecia reforçar a sensação de poder de Lindenberg. Ele se via como o centro das atenções do país, com câmeras apontadas para cada gesto seu. Essa exposição talvez tenha alimentado ainda mais sua vaidade e obstinação em prolongar o sequestro. Enquanto isso, famílias inteiras se reuniam em frente à televisão, acompanhando com angústia cada atualização. A comoção era nacional. Nas escolas, nas ruas, nos locais de trabalho, o assunto era um só: o drama de Eloá e Nayara. Cada lágrima da mãe de Eloá, cada notícia transmitida, gerava uma onda de indignação, compaixão e impotência. O Brasil parecia parar para assistir àquele reality show macabro, que misturava tragédia e espetáculo midiático. Do ponto de vista psicológico, o comportamento de Lindenberg refletia um perfil clássico de homens que não aceitam o término de relacionamentos e transformam a frustração em violência. Sua dificuldade em lidar com o abandono, somada ao ciúme possessivo e ao sentimento de perda de controle, resultou em uma explosão de comportamento agressivo. Ele não estava disposto a aceitar que Eloá tivesse uma vida independente. Para ele, a lógica era simples e cruel. Se não fosse dele, não seria de mais ninguém. O cerco já durava dias. Dentro do apartamento, o clima era de tensão constante. Nayara e Eloá tentavam encontrar forças uma na outra. Lá fora, a polícia aguardava o momento certo para intervir, mas a cada hora que passava, a situação parecia mais fora de controle. O tempo prolongado de negociação, que em alguns casos pode ser uma estratégia eficiente, aqui funcionava como combustível para o ego e a teimosia de Lindenberg. À medida que as horas se transformavam em dias, a pressão sobre a polícia aumentava. A opinião pública cobrava uma solução rápida. Especialistas em segurança criticavam a condução da operação, apontando falhas de estratégia e de comunicação. A presença ostensiva da mídia era vista como um fator de risco que tornava o sequestrador ainda mais imprevisível. Mas a engrenagem já estava montada. Polícia, jornalistas e população formavam uma espécie de triângulo de expectativas que mantinha o caso no centro do noticiário e das conversas de todo o país.
Até que chegaria a sexta-feira, 17 de outubro de 2008. Após mais de 100 horas de sequestro, o desfecho se aproximava. Mas esse ponto da história, marcado por decisões precipitadas e consequências trágicas, será retomado na segunda parte deste roteiro. O que importa, por enquanto, é compreender o que foi essa primeira etapa. Dias de tensão, de falhas na condução das negociações, de exploração midiática e de resistência de uma adolescente que, mesmo diante do medo, buscava forças para enfrentar o inimaginável. A sexta-feira, 17 de outubro de 2008, amanheceu carregada de tensão. Já eram mais de 100 horas de sequestro, um tempo longo demais para que qualquer situação como aquela pudesse terminar de forma pacífica. Do lado de fora do apartamento em Santo André, o cerco policial continuava, e a imprensa permanecia instalada como em um acampamento permanente. Helicópteros sobrevoavam a região, caminhões de transmissão ocupavam a rua e repórteres disputavam cada detalhe para entregar, em primeira mão, as atualizações daquele que já era considerado o sequestro mais acompanhado da história recente do Brasil. Dentro do apartamento, Eloá e Nayara viviam momentos de terror crescente, tentando manter a calma diante da imprevisibilidade de Lindenberg. O tempo, que poderia ter sido um aliado para desgastar o sequestrador e forçá-lo a se render, tinha se transformado em um combustível para a sua obstinação. Quanto mais as horas passavam, mais ele parecia acreditar que estava no controle da situação. As negociações, conduzidas pelo Gate, já não apresentavam grandes avanços. Lindenberg fazia exigências vagas, pedia para conversar com Eloá, para ouvir a mãe dela, para ter a presença de advogados. Mas, no fundo, sua verdadeira exigência era impossível. Ele queria que Eloá aceitasse reatar o relacionamento. O impasse se tornava cada vez mais insustentável. Especialistas em segurança, acompanhando tudo pela televisão, já alertavam que a situação estava fora de controle e que qualquer movimento brusco poderia resultar em tragédia. Ainda assim, a polícia mantinha sua estratégia de tentar ganhar tempo, esperando que o sequestrador se rendesse por exaustão. Dentro do apartamento, a atmosfera era sufocante. Eloá e Nayara permaneciam sob constante ameaça. Lindenberg alternava momentos de aparente calma, com explosões de raiva, especialmente quando percebia algum movimento da polícia do lado de fora. O estado emocional das meninas era de puro pânico. Nayara, que havia sido liberada e depois voltou ao cativeiro, vivia a angústia de estar novamente nas mãos de alguém que não tinha mais nada a perder. Eloá, por sua vez, já demonstrava sinais de desgaste físico e psicológico. Mesmo assim, encontrava forças para tentar proteger a amiga e se manter lúcida diante de um cenário que a empurrava para o desespero. Na tarde daquela sexta-feira, as negociações chegaram a um ponto crítico. Policiais acreditavam que seria possível encerrar o sequestro por meio de uma invasão controlada. O plano era arriscado, mas a pressão da opinião pública e o desgaste dos dias prolongados levavam à sensação de que não havia mais alternativas. Foi então que se deu a decisão mais polêmica de toda a operação, a entrada da polícia no apartamento. O momento exato dessa intervenção permanece até hoje, envolto em controvérsias e críticas. Mas o resultado foi devastador. Quando o Gate finalmente arrombou a porta e avançou, o que se seguiu foi uma sequência de segundos caóticos. Lindenberg, armado e acuado, disparou contra as adolescentes. Eloá foi atingida no crânio. Nayara também foi alvejada, mas milagrosamente sobreviveu. A confusão foi total. Policiais invadiram o espaço, tiros foram disparados e a cena de horror que todos temiam se concretizou. Lindenberg foi dominado e preso, mas o estrago já estava feito. Eloá, a jovem de 15 anos que havia resistido bravamente durante mais de 100 horas de sequestro, estava mortalmente ferida. O Brasil assistiu em choque ao desfecho transmitido em tempo real. As imagens da entrada da polícia, dos tiros e da retirada de Eloá em uma maca, ensanguentada, correram o país em minutos. A comoção foi imediata. Não havia mais como falar em esperança. O que restava era a dor da família, a indignação da sociedade e a revolta contra a condução da operação. A jovem foi levada às pressas ao hospital, mas os médicos pouco puderam fazer. No dia seguinte, Eloá teve a morte cerebral confirmada.
O país inteiro chorava a perda de uma vida tão jovem e tão cruelmente interrompida. As críticas à atuação da polícia foram severas e imediatas. Especialistas apontaram erros graves na condução da negociação. O tempo excessivo de espera que fortaleceu a posição de Lindenberg, a interferência da mídia durante as conversas, a decisão de permitir que Nayara retornasse ao cativeiro, e principalmente a forma como a invasão foi feita, foram vistos como exemplos de falhas estratégicas que contribuíram para o desfecho trágico. A polícia militar, por sua vez, tentou se justificar, alegando que o comportamento de Lindenberg era imprevisível e que a decisão de agir foi motivada pelo risco iminente à vida das reféns. Ainda assim, a opinião pública não se convenceu, e o caso se tornou um símbolo de como a falta de preparo e de protocolos claros pode custar vidas inocentes. A repercussão midiática também foi alvo de fortes críticas. O espetáculo que se criou em torno do sequestro foi considerado uma exploração sensacionalista do sofrimento humano. Jornalistas ligando diretamente para o sequestrador transmissões ao vivo que mostravam táticas policiais, repórteres disputando a atenção da família de Eloá. Tudo isso criou um ambiente caótico que, segundo especialistas, atrapalhou as negociações e aumentou a sensação de poder de Lindenberg. O caso levantou um debate profundo sobre os limites da cobertura jornalística em situações de crise. Até que ponto a imprensa informa e até que ponto ela interfere de forma prejudicial? Com a morte de Eloá, o país mergulhou em luto. Velórios e manifestações populares reuniram milhares de pessoas indignadas que pediam justiça e responsabilização. A imagem da mãe de Eloá, devastada, se tornou um símbolo da dor que ecoava em cada canto do Brasil. A comoção foi comparável a grandes tragédias nacionais. Mais do que isso, o caso expôs, de forma cruel, a vulnerabilidade de meninas e mulheres diante de relacionamentos abusivos e de homens incapazes de aceitar o fim. Eloá se tornou, infelizmente, mais um exemplo de feminicídio, ainda que esse termo não fosse tão amplamente utilizado na época. Lindenberg Alves foi preso em flagrante e levado para julgamento. O processo judicial se arrastou por alguns anos, mas em 2012 ele finalmente foi condenado. A sentença foi dura. Mais de 90 anos de prisão, somando as acusações de homicídio triplamente qualificado contra Eloá, tentativa de homicídio contra Nayara e outros crimes relacionados ao sequestro. O julgamento, amplamente acompanhado pela imprensa, foi mais uma vez um espetáculo midiático. Familiares de Eloá acompanharam cada audiência, revivendo a dor da perda. A defesa de Lindenberg tentou argumentar que ele agiu sob forte emoção, mas os jurados não aceitaram essa versão. Ficou claro que o crime foi premeditado e fruto de uma mente obsessiva que não aceitava ser contrariada. Na prisão, Lindenberg se tornou um nome conhecido, mas não pela força de sua personalidade, e sim pelo peso de seu crime. Sua imagem se consolidou como a de um homem violento, incapaz de lidar com a rejeição e responsável por uma das maiores tragédias já televisionadas no Brasil. Ao mesmo tempo, sua figura alimentava debates sociais e acadêmicos sobre masculinidade tóxica, violência de gênero e a necessidade de políticas públicas mais eficazes para prevenir casos semelhantes. O assassinato de Eloá deixou de ser apenas um episódio policial para se tornar um marco no debate sobre o feminicídio e a responsabilidade do Estado em proteger vítimas de relacionamentos abusivos. Do ponto de vista jurídico, o caso Eloá gerou mudanças importantes. Ele foi citado em debates legislativos sobre a ampliação de medidas protetivas para mulheres em situação de risco. Embora a Lei Maria da Penha já estivesse em vigor desde 2006, o episódio expôs como ainda havia falhas na sua aplicação prática e como muitas mulheres permaneciam desprotegidas diante de ameaças de ex-companheiros. A sociedade passou a discutir mais abertamente os sinais de relacionamentos abusivos, a necessidade de denunciar comportamentos violentos desde cedo e a importância de políticas de prevenção. A presença da mídia no caso também foi reavaliada. O Conselho de Comunicação Social e outras entidades ligadas ao jornalismo passaram a discutir códigos de conduta para coberturas ao vivo de situações de crise. O episódio deixou claro que a busca por audiência
não pode se sobrepor ao dever ético de não colocar vidas em risco. Alguns veículos de comunicação, diante das críticas, mudaram suas práticas em coberturas posteriores, evitando ligações diretas para sequestradores ou transmissões de estratégias policiais em andamento. Ainda assim, o caso continua sendo lembrado como um exemplo negativo de espetacularização do sofrimento humano. Anos após o crime, o nome de Eloá ainda ecoa como símbolo de luta contra a violência de gênero. Escolas, projetos sociais e campanhas de conscientização utilizam sua história para alertar adolescentes sobre os perigos de relações abusivas e sobre a importância de identificar sinais de possessividade e ciúme doentio. Sua curta vida, interrompida de maneira brutal, não foi em vão. Ela se transformou em um alerta para milhões de jovens e famílias sobre os riscos que podem se esconder em relações aparentemente normais. A amiga Nayara, que sobreviveu ao sequestro, carregou por muito tempo o peso daquele trauma. Ela se tornou uma voz importante para lembrar da memória de Eloá e para alertar sobre a necessidade de prevenir novas tragédias. Sua sobrevivência foi vista quase como um milagre, mas também como um fardo de ter presenciado os últimos momentos da amiga. Ainda assim, sua coragem de continuar falando sobre o caso ajudou a manter viva a discussão sobre a responsabilidade coletiva diante da violência contra mulheres. O caso Eloá, mesmo passados mais de 15 anos, continua sendo estudado em cursos de direito, de jornalismo, de psicologia e de segurança pública. Ele é analisado como um exemplo de como erros estratégicos podem custar vidas, como a interferência da mídia pode agravar crises e como a sociedade precisa estar preparada para lidar com situações de violência doméstica e relacionamentos abusivos. Mais do que um episódio policial, o sequestro e assassinato de Eloá é uma ferida aberta na memória coletiva do Brasil, lembrando-nos da necessidade de aprender com os erros para que não se repitam. O rosto de Eloá, estampado em fotos sorridentes, continua sendo lembrado como a imagem da inocência interrompida. Uma jovem que tinha sonhos, que gostava de música, que tinha amigas leais e que, acima de tudo, merecia viver. Sua história não pode ser esquecida porque ela representa milhares de outras histórias que, muitas vezes, não chegam às manchetes, mas que se repetem em silêncio nos lares do país. Cada vez que o nome de Eloá é lembrado, é também um chamado para a luta contra a violência de gênero e para a construção de uma sociedade mais justa e segura para meninas e mulheres. No fim, o caso Eloá é lembrado não apenas pela tragédia em si, mas pelo impacto que causou. Ele se tornou um divisor de águas na forma como o Brasil olha para casos de violência doméstica, para o papel da polícia em situações de sequestro e para a responsabilidade da mídia em coberturas ao vivo. Foi um episódio doloroso, mas que trouxe lições fundamentais. A memória de Eloá permanece como um alerta e um chamado para a mudança. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo.